Olá! Agora que você já entendeu mais um pouquinho sobre a depressão, vamos adentrar ao mundo dos antidepressivos. Então eu quero te apresentar as duas classes que costumam ser a primeira escolha do tratamento de várias condições de saúde e em muitos países fazem parte das classes prescritas mais vendidas. São então os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, que você também pode falar norepinefrina, porque lembrem, é a mesma coisa. Começando pelos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, podemos abreviar esse nomezão como os ISRS. Nós temos fármacos muito famosos nessa classe, inclusive o Prozac, que é a fluoxetina. Quando foi lançada no mercado, teve um marketing massivo falando que finalmente a depressão estava curada, ninguém mais ia ficar triste. Eu não quero mais saber de depressão. Mas não é bem assim, né? Temos também a paroxetina, a sertralina, o citalopram, o escitalopram e a fluvoxamina. Esses fármacos costumam ser a primeira escolha no tratamento da depressão, principalmente porque eles são mais seguros. Eles apresentam menos efeitos adversos, mesmo em doses excessivas, se compararmos a outras classes de antidepressivos que eram usadas antigamente, como os inibidores da MAO e os tricíclicos, que ainda existem. Vamos ter, as próximas aulas inclusive são sobre eles, mas eles ficam mais restritos a casos específicos, principalmente esses casos em que os ISRS não funcionaram. Nós vamos ver então os tricíclicos semana que vem e os inibidores da MAO na outra semana, lembrando que apoiando o Flavonoide você consegue ter acesso imediato a essas aulas. O link está na descrição do vídeo. Já para os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, nós podemos abreviar esse nomezão com os IRSNs, e tem vários fármacos famosos aí também, como a venlafaxina, a desvenlafaxina, a duloxetina. Mecanismo de ação. Primeiro vamos ver como a serotonina vive a vida dela normalmente. A partir do triptofano, temos a formação de serotonina, que é armazenada em vesículas. Essas vesículas, então, liberam essas moléculas na fenda sináptica e elas se ligam aos receptores pós-sinápticos. Para esse processo parar, no neurônio pré-sináptico, existem canais que vão recaptar essa serotonina. Podemos chamá-los de SERT. E assim que a serotonina voltar para o neurônio pré-sináptico, uma parte vai ser reembalada em vesículas e quando for o seu momento vai voltar a ser despejada na fenda sináptica e outra parte dessa serotonina vai ser degradada pelas enzimas MAO. Como o nome já entrega, os inibidores da recaptação de serotonina vão inibir esses canais recaptadores de serotonina, os SERT. Então eles vão se fechar e a serotonina é obrigada a permanecer mais tempo na fenda sináptica, ativando continuamente os seus receptores pós-sinápticos. Como o nome da classe também já entrega, além de inibir o transportador de serotonina, os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina também conseguem inibir a recaptação de noradrenalina. Lembrando que nós já vimos em detalhes como funciona a neurotransmissão de neurônios adrenérgicos. Então, se você quiser ver como funciona a sinalização pela noradrenalina, temos vídeos anteriores. A aula está aqui no card ou na descrição. Usos terapêuticos. Depressão. O carro-chefe dessas classes e o motivo pelo qual eles foram desenvolvidos é a depressão. Mas lembrando que existem outros usos que vamos ver mais pra frente e a gente já viu sobre sintomas no vídeo anterior. Uma fase aguda de depressão pode durar de 6 a 14 meses se não tratado. E em algumas pessoas pode durar anos. Depois da sua primeira tentativa de tratamento com antidepressivos, cerca de 1/3 dos pacientes identificam remissão nos seus sintomas, ou seja, redução nos seus sintomas. Mas uma coisa muito importante é que mesmo que o paciente responda super bem ao tratamento, você ainda deve prescrever os antidepressivos de 6 a 12 meses, porque a gente precisa evitar recaídas. Uma coisa muito importante que você precisa ter na sua cabecinha, e às vezes parece que alguns profissionais da saúde pularam essa aula,
é que esse tipo de medicamento, ele não deve ser usado para o manejo de sintomas agudos da depressão. Porque os fármacos dessas duas classes demoram pelo menos 2 semanas para você começar a ver uma melhora significativa no humor e pode demorar até 3 meses para alcançar o seu benefício máximo. Então é um período bem longo, principalmente se você levar em consideração que esse paciente está em sofrimento. Então é muito importante a orientação do profissional da saúde que avise que isso vai acontecer, porque aí você aumenta as chances de adesão. Infelizmente, acontece dos pacientes abandonarem o tratamento antes mesmo dele começar a funcionar, porque eles acham que não vale a pena, não está acontecendo nada com eles. Uma tentativa de tratamento deve durar ali entre 8 a 12 semanas pelo menos, para que aí sim você bata o martelo e fala, não, isso aqui não funcionou, então eu vou trocar de medicamento ou eu vou adicionar algum outro medicamento. É por isso que é comum nas prescrições que tem esses fármacos dessas duas classes, mais um medicamento de outra classe que funciona como SOS, ou seja, para ser usado em situações de emergência, para os sintomas agudos, como os benzodiazepínicos que vimos em aulas anteriores. Falando agora exclusivamente do ponto de vista da depressão, porque nós vamos ver que existem outros usos e eles são usados de forma diferente. Para a depressão, os IRSNs foram desenvolvidos, foram projetados para serem mais eficazes do que os ISRS. Só que a gente não tem até hoje uma evidência forte de que um é realmente melhor que o outro. O que vemos na prática é que alguns pacientes respondem melhor a uma classe e outros pacientes respondem melhor a outra classe. Distúrbios de ansiedade. Além da depressão, esses fármacos podem ser usados e são inclusive a primeira escolha de tratamento para alguns distúrbios de ansiedade. Vamos ver alguns. No transtorno de ansiedade generalizado, lembra que eu falei lá nas aulas de benzodiazepínicos que eles podem ser usados nessa condição para dar um jeito lá nos sintomas agudos do paciente, mas que eles não deveriam ser usados como primeira escolha de tratamento? Esses benzodiazepínicos têm aquela série de questões que a gente já viu, tolerância, efeitos adversos, dependência. Acontece que os benzodiazepínicos conseguem provocar um alívio imediato, muito rápido nos sintomas da TAG, de uma forma que nenhum antidepressivo consegue fazer. Mas os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina mostraram ser tão efetivos quanto, ou até mais, para o tratamento da TAG a longo prazo, com essa parte positiva de que eles não apresentam tanto esses efeitos adversos que a gente vê nos benzodiazepínicos, como tolerância, dependência e o vício. O mesmo acontece com outros distúrbios de ansiedade, como o transtorno de pânico. Enquanto a TAG envolve um estado crônico, ou seja, o paciente está constantemente com medo e isso atrapalha muito as atividades diárias dele, o transtorno de pânico é caracterizado por episódios curtos e recorrentes de ansiedade extrema que não precisam de um gatilho para acontecer. A vida dos pacientes com transtorno de pânico acaba sendo muito afetada porque eles têm receio de se colocar em situações que podem acabar gerando esses ataques. Outra condição que os ISRS e os IRSNs são a primeira escolha é no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. Essa condição se manifesta quando um evento traumático resulta em recorrentes pensamentos intrusivos e imaginativos, hipervigilância, pesadelos, entre outros sintomas que levam a pessoa a evitar situações que as façam lembrar do trauma. Então, nesse caso, elas têm medo de encontrar algo que seja um gatilho. Então, medicamentos de ambas as classes podem ser usados para reduzir sintomas desse transtorno, como a ansiedade e a hipervigilância, apesar de que geralmente mais alguma coisa é necessária nesse tratamento aí, como por exemplo a psicoterapia. Usos terapêuticos dos ISRS. Agora a gente vai ver algumas condições em que a gente usa os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e não os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, ou seja, só os ISRS.
Nós sabemos que o transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, o TOC, responde a esses antidepressivos relacionados à serotonina. Essa condição é caracterizada por obsessões, ou seja, pensamentos repetitivos que acabam desencadeando uma ansiedade no paciente, ou compulsões, que são comportamentos repetitivos que, quando são executados, acabam diminuindo a ansiedade no paciente. Então, por isso, ele vai cada vez mais querer retomar esse comportamento. Então, muitos ISRS são usados no tratamento de TOC. Entre os ISRS, principalmente a fluoxetina pode ser usado no tratamento de bulimia. Essa condição é caracterizada por episódios de compulsão por comida, mas logo em seguida o paciente dá um jeito de se livrar da comida que ele ingeriu, seja provocando vômito, usando laxantes ou outros métodos. Lembrando que bulimia é diferente de anorexia. Na anorexia, o paciente tem uma distorção da sua imagem e faz menos ingestão de comida. Os ISRS não são usados para anorexia, só para bulimia. E por fim, temos a ansiedade social ou a fobia social, em que os pacientes experienciam uma ansiedade extrema durante interações sociais, e os ISRS podem ser usados nesse caso. Usos terapêuticos, IRSNs. Vimos condições em que os ISRS são preferidos, agora vamos ver condições em que os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina são preferíveis. E estamos falando sobre o tratamento de certas condições de dor. A duloxetina, por exemplo, vem se mostrado como um bom medicamento para ser utilizado no tratamento de vários tipos de dor crônica. Ela também se mostrou efetiva na fibromialgia, uma condição reumatológica que afeta a musculatura causando dor. Uma curiosidade é que foi essa condição que não deixou a Lady Gaga fazer o show no Brasil. Ela não vem mais, gente! Essas drogas são úteis no tratamento de um tipo de dor crônica chamada dor neuropática, que é causada quando tem uma danificação dos nervos do sistema nervoso central ou periféricos. Por exemplo, tanto a duloxetina quanto a venlafaxina podem ser usados para tratar dor da neuropatia diabética, que é uma complicação da diabetes que afeta os nervos periféricos. Efeitos adversos, contraindicações e interações. Tanto os ISRS quanto os IRSNs podem causar efeitos adversos comuns, como distúrbios no trato gastrointestinal, dor de cabeça, aquele cansaço, distúrbios do sono que pode te levar ou para uma insônia ou para uma sonolência. Aí tem um detalhe importante. Dependendo de quais fármacos a gente está falando dessas classes, alguns podem ter o efeito um pouquinho mais estimulante ou um pouquinho mais sedativo. A paroxetina e a fluvoxamina são fármacos que têm um efeito um pouquinho mais sedativo. Então, eles são interessantes para aqueles pacientes que estão sofrendo ali com insônia. Mas se o problema do paciente for justamente a sonolência durante o dia, então a fluoxetina ou a sertralina podem ser mais interessantes. E um efeito adverso que é bem comentado, a disfunção sexual. E é uma queixa bem comum, alguns estudos dizem que de 30% a 40% dos pacientes vão reclamar que esses medicamentos interferiram no desejo e no desempenho sexual deles. Se for um efeito adverso que está atrapalhando muito o paciente, você pode pensar em diminuir a dose ou mudar para um fármaco que tenha menos esses efeitos na disfunção sexual, como a bupropiona e a mirtazapina, que nós vamos ver na aula de antidepressivos atípicos. Esses efeitos adversos comuns são efeitos que eles aparecem principalmente no início do tratamento e para alguns pacientes eles vão amenizando e sumindo ao longo do tratamento porque o corpo vai acostumando. Mas se esses efeitos adversos não passaram depois de um tempo, estão atrapalhando o paciente, pode-se pensar em reduzir a dose ou trocar de fármaco. Entretanto, apesar da gente considerar como antidepressivos seguros comparado a outras classes que vamos ver, eles também podem apresentar efeitos adversos graves. E existe um aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês já ouviram falar na síndrome serotoninérgica? Ela é causada por um aumento da atividade serotoninérgica no nosso sistema nervoso, que pode te levar a ter sintomas que giram em torno de alterações neuropsiquiátricas, então sintomas que têm a ver
com a mudança no estado mental, neuromusculares e neurovegetativas. Então, dentro desses grupos, existem vários e vários sintomas. A lista é enorme, eu vou colocar só alguns aqui para você ter uma ideia. Essa síndrome acontece principalmente quando há mistura de duas substâncias que têm esse efeito de aumentar a disponibilidade de serotonina nas fendas sinápticas. Então, isso pode acontecer se você já toma um antidepressivo e começa a tomar outro, como por exemplo, um inibidor da MAO, mas também pode acontecer com drogas ilícitas. E ela pode acontecer muito rápido, coisa de minutos depois que você faz a administração dessas substâncias. O tratamento da síndrome serotoninérgica vai depender da gravidade do caso. Em todas elas, a primeira coisa a se pensar é retirar esses agentes serotoninérgicos. Se for algo mais leve, às vezes administrar um benzodiazepínico para aliviar o quadro enquanto o paciente espera os sintomas passarem, que pode demorar inclusive mais de um dia, então sim, requer hospitalização, pode ser o suficiente. E também é importante a estabilização dos sinais vitais até passar os sintomas. Então, alguns pacientes têm um aumento da temperatura, hipertermia, aí você tem que diminuir a temperatura, regular a pressão, etc. E dependendo do caso, pode ser necessária a administração de um antagonista de receptor de serotonina, como por exemplo a ciproheptadina. E falando especificamente da classe dos inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, além daqueles efeitos comuns que eu já comentei, eles também podem causar um aumento da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca, principalmente em doses mais elevadas. E por fim, nós precisamos falar sobre a retirada desses medicamentos. Parar de tomar abruptamente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina não é uma boa ideia. Principalmente se for um fármaco de meia-vida curta, como a paroxetina ou a sertralina, porque elas podem te levar a ter uma síndrome de descontinuação. Então, nessa síndrome, depois de 1 a 2 dias em que o paciente para de tomar abruptamente esses fármacos, ele pode começar a ter sintomas como se fosse de uma gripe e dor de cabeça, cansaço, nervosismo, agitação, irritabilidade. A fluoxetina é um fármaco dos ISRS que tem uma menor probabilidade de causar essa síndrome porque ela tem a meia-vida bem mais longa e também porque depois de metabolizada ela ainda tem um metabólito ativo. E por fim, um cuidado muito importante que a gente precisa ter com essas classes é na administração delas com crianças e adolescentes, porque existe uma correlação entre o uso desses medicamentos e casos de SUI. Espero que essa videoaula tenha te ajudado. Você pode apoiar o Flavonoide, link na descrição. Se você não tem dinheiro, Flávio, mas eu quero ajudar de alguma forma, dá o like no vídeo, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal e me siga nas outras redes sociais, Instagram e TikTok. Beijinho, até a próxima!